Olá, tudo bem? Eu sou a Daiane Menezes, eu sou a técnica de enfermagem da equipe do Dr. Danilo Castro. Eu participo do pós-operatório das pacientes. Vim me apresentar aqui para vocês e contar um pouquinho do que eu faço no pós-operatório e um pouco dos cuidados que eu tenho com as pacientes. No pós-operatório, eu já entro no primeiro dia, no dia da alta da paciente. Eu normalmente sou a primeira pessoa que chega para ver a paciente. Eu chego para auxiliar ela no banho, eu que levanto primeiro a paciente do leito, a primeira levantada dela após a cirurgia é comigo, explico todo o procedimento que eu vou fazer com a paciente, como já é comum a pressão cair, porque ela passa muito tempo em estado de repouso, né? Passa o tempo da cirurgia deitada, passa a noite toda deitada. Quando vai levantar a primeira vez comigo, a pressão costuma cair. Então eu já tenho um certo cuidado que eu já faço com elas, falo tudo o que pode acontecer para elas já prepararem também mentalmente. E aí eu já vou auxiliar ela no banho, explico também para o acompanhante que está ao lado da paciente todo o procedimento que eu vou fazer com ela, explico para ela também tudo que eu vou fazer, detalho os passo a passo, para ela ficar sempre consciente do que eu vou fazer e ficar mais calma, porque eu vou estar com a paciente totalmente exposta para mim dentro do banheiro para tomar banho. Então ela tem que pegar uma certa confiança em mim também. A respeito dos drenos curativos, os drenos eu costumo sempre explicar para a paciente na hora do banho como mexer com o dreno, se necessário, em casa, né? Ou aonde ela estiver. Eu sempre explico para a paciente, faça a manobra com o dreno, explico para ela como ela vai ver a quantidade que tem no dreno, que é sempre com o dreno aberto. Eu explico para a paciente a forma que ela vai desprezar o dreno, o líquido que tem dentro do dreno, e explico para o acompanhante também, porque às vezes a paciente esquece muitas coisas que a gente fala no dia da alta, mas aí o acompanhante sempre vai estar sabendo, porque a gente sempre fala para os dois. Tiro as dúvidas que ela tem, olho receita, medicações, ajudo o acompanhante na questão dos horários das medicações, principalmente antibiótico e o anticoagulante que a gente usa. São medicações essenciais do pós-operatório e que a gente sempre está frisando muito em cima delas. Então todos os dias quando eu for na casa da paciente, eu vou estar de olho nessas duas medicações também. Normalmente na casa da paciente, quando é paciente de cirurgia tripla, que faz o X-tudo chamado, que as pacientes chamam, eu vou por 5 dias. Quando é paciente de cirurgia dupla, eu vou por 3 dias na casa da paciente. Paciente que faz cirurgia de mastopexia, eu faço uma visita só, o dia da alta e o outro dia eu vou na casa dela também. Na casa da paciente, eu sempre procuro ensinar o acompanhante todo o passo a passo a fazer com a paciente. A forma certa de colocar o macaquinho, a forma correta de colocar as talas, tudo isso eu costumo fazer e explicar para o acompanhante dela e para a paciente também. Porque quando eu paro de ir na casa da paciente, eles têm que saber como continuar o processo corretamente. Os drenos também. Muitas vezes eu paro de ir na casa da paciente e ela continua com os drenos. Cuidado com o umbigo, paciente que faz abdominoplastia. Nós temos um cuidado com o umbigo que a gente usa um produto específico. Então assim, eu passo para o acompanhante, passo para a paciente para estar dando continuidade quando eu paro de ir na casa da paciente, né? Na casa da paciente, eu vejo os sinais vitais da paciente também, acompanho a evolução da cicatriz e a integridade da pele. Já na clínica, quando a paciente vem para o retorno com a fisioterapeuta e com a enfermeira, eu também sempre estou com elas, a não ser que eu esteja atendendo paciente em casa, né? Que tem as pacientes que eu ainda tenho que atender. Aí eu ajudo a enfermeira e a fisioterapeuta na retirada de ponto e no 15º dia de cirurgia, a gente faz a retirada de ponto e cola cirúrgica na clínica. Quando a paciente vem para o retorno dela, né? Com a enfermeira e fisioterapeuta. Eu, como técnica de enfermagem, faço esse procedimento, retirada de cola e ponto. A enfermeira faz a parte dela e eu faço a minha. E vamos estar juntas toda a evolução da paciente no pós-operatório dela.